Olá, estudante do ensino médio, tudo bem? Aqui é Júlio Bastos, professor de Física, com mais uma aula agora para o terceiro ano do ensino médio, ciclo 3, aula número 1, onde nós vamos falar sobre instrumentos de medida e circuitos elétricos. A gente já vem discutindo a eletrodinâmica lá desde o ciclo 2, certo? Quando a gente começou a falar de circuitos, eu fiz uma definição bem geral, a gente vai retomar um pouco dessas ideias, só que agora mostrando para vocês um pouco os instrumentos que a gente usa para medir as grandezas que são mais utilizadas na eletrodinâmica, certo? E a gente vai falar um pouquinho sobre esses aparelhos, sobre como que eles são construídos e quais são as formas que eu devo utilizá-lo para medir corretamente o que eu desejo, beleza? Bom, vou começar falando para vocês sobre os amperímetros. O amperímetro é um instrumento que é usado para medir os amperes, ou seja, medir corrente elétrica. E quando a gente pensa em medir corrente elétrica, é importante deixar claro uma coisa. A gente viu em aulas do ciclo 2 que, quando eu analiso um circuito, eu quero medir a corrente num ponto, eu preciso pegar um ponto onde a corrente seja a mesma que vai estar no dispositivo, certo? Então, para isso, é necessário que o meu amperímetro ele seja conectado em série com o trecho que eu desejo medir a corrente, beleza? Vocês viram no ciclo 2 que, num circuito série, a corrente que passa por todos os elementos será igual. Então, esse é um dos motivos pelo qual o amperímetro precisa ser conectado em série no circuito. O outro motivo está relacionado à própria construção dele, do instrumento. Se trata de um aparelho que tem uma resistência elétrica muito pequena. O ideal é que ela nem tivesse resistência elétrica, fosse igual a zero. E para que tem que ser uma resistência elétrica tão pequena, gente? Para que essa resistência não interfira no circuito em si. Então, se eu colocasse um amperímetro com resistência alta, ele acabaria somando a sua resistência à resistência do circuito. E isso acabaria influenciando na medição da corrente elétrica. Então, é preciso observar esse detalhe da própria construção do aparelho para entender o motivo pelo qual ele é ligado em série. Ele é ligado em série por conta disso, porque ele possui resistência elétrica muito baixa. Se tem resistência muito baixa, ele não vai afetar no valor final da corrente que passa naquele trecho que eu desejo medir corrente elétrica. Ah, Júlio, e se eu ligar um amperímetro em paralelo, o que vai acontecer? Ele vai simplesmente queimar. Só isso. Se você tentar ligar em paralelo, a probabilidade dele queimar é enorme. Tá? Vou falar assim, é enorme mesmo. Por quê? Se eu ligo ele em paralelo, eu vou estar produzindo um curto-circuito praticamente. E dependendo da intensidade, da diferença de potencial do meu circuito, eu vou queimar o equipamento. É bem didático, né, gente? Se você fizer isso errado, vai perder o equipamento. Eu lembro quando eu estudava, lá no ensino médio ainda, já tem bastante tempo, os amperímetros, eles eram de ponteiro, não eram digitais. E aí, o que acontecia? Dentro do aparelho, desses de ponteiro, você tem uma mola que faz ele poder fazer o movimento do ponteiro para lá ou para cá. E se você ligasse um amperímetro em paralelo, ele automaticamente ele tipo quebrava a mola. Então, não funcionava mais, você tinha que realmente substituir o equipamento. Então, gente, no digital isso não acontece. Provavelmente ele vai pifar, mas é mais fácil de arrumar e não é tão caro quanto um multímetro ou um amperímetro analógico. Hoje você compra aparelhos desse tipo, vou mostrar um daqui a pouco, custam menos de R$20. Então é uma coisa que o valor financeiro hoje não é tão grande quanto era, por exemplo, há 25, 30 anos atrás, que aí se você queimasse um amperímetro desse, você estava mais ou menos enrolado, você gastava centenas ou até milhares de reais para poder comprar outro equipamento, né? Bom, então só coloquei aqui rapidinho a característica do amperímetro, resistência elétrica muito baixa, internamente falando, por isso que ele tem que ser ligado em série. É diferente do voltímetro, que eu vou mostrar agora. O voltímetro, ele serve para medir volts, ou seja, medir diferença de potencial. E quando a gente mede diferença de potencial, a gente tem que lembrar lá daquelas teorias dos circuitos que a gente falou no ciclo 2. Aonde que a tensão vai ser a mesma? É no circuito sério ou no paralelo? Perdão, gente, no circuito paralelo, né? Então, esse é um dos motivos pelo qual, ao usar um voltímetro para medir a tensão num ponto do circuito, a gente conecta ele em paralelo com os componentes que eu quero medir.
Outro ponto importante para justificar essa conexão em paralelo é o fato de, na sua construção interna, o voltímetro ter uma resistência muito grande. O ideal é que fosse uma resistência infinita. Só que como não tem como ser algo infinito, então algo muito grande já ajuda. Então, ao ligar um componente em paralelo, quando a resistência é muito grande, se eu pego uma coisa muito grande e coloco em paralelo com algo relativamente pequeno, o valor da resistência equivalente ali desse paralelo vai dar praticamente igual à resistência menor. Então, isso também não vai interferir no valor da tensão que está sendo medida no meu circuito, ok? Então, o motivo está aí na questão da resistência interna. E se eu ligar o voltímetro errado, se eu ligar em série, o que vai acontecer? Vai queimar igual ao amperímetro? Graças a Deus não queima nesse caso. Só não vai dar a informação correta, só isso. Não vai queimar, não é tão perigoso quanto ligar um amperímetro em paralelo, mas vai te dar problemas na hora de obter resultados, beleza? O outro instrumento que a gente também pode encontrar para medição são os ohmímetros. Ohmímetros são usados para medir resistência elétrica. E eles, assim como os voltímetros, também possuem resistência elétrica muito alta, internamente falando, e também serão ligados em paralelo para a gente poder medir a resistência sobre um determinado trecho do circuito, ok? Antigamente, esses aparelhos eles eram vendidos separadamente. Em algumas escolas, em laboratórios de ciências, você ainda encontra desses instrumentos separados, amperímetros, voltímetros e ohmímetros. Só que essa ideia de aparelhos separados caiu em desuso com um instrumento que junta todas essas características em um aparelho só, que é o que nós chamamos de multímetro. Esses multímetros, o próprio prefixo já sugere, multi. Multi são várias coisas. Eles não medem apenas tensão, ou apenas corrente, ou apenas resistência. Ele mede mais um monte de outras coisas, que a gente não vai falar aqui, porque isso seria objeto de estudo para quem vai estudar eletricidade mais a fundo, para quem vai fazer um curso técnico nessa área. Aí sim seria bacana a gente falar com mais detalhes dessas funções que o multímetro possui, ok? Eu trouxe aqui uma imagem para vocês verem um multímetro como ele é e também trouxe um multímetro aqui na prática para vocês verem como é que ele é mesmo. Aqui, ó. Ele basicamente é isso aqui, ó. Deixa eu só desenrolar o fio aqui que embolou. Você tem aqui uma chave seletora e essa chave seletora permite você escolher o que você deseja medir. Aqui ele está desligado, né, gente? Se eu quisesse medir, por exemplo, resistência, eu vou trazer até aqui nessa parte azul aqui, ó, e aqui eu tenho algumas escalas de medição de resistência. Eu começo com mega ohms e vou reduzindo essa escala até chegar na menor escala aqui, que é 200 ohms, né? O que a gente tem nessa escala? Seria o valor máximo que eu consigo registrar. Então, se eu coloco o cursor nessa posição aqui, que é 200, o maior valor de resistência que ele vai registrar é 200 ohms. Se eu venho para de cá, que é 2.000, então o maior valor será 2.000, ok? E assim sucessivamente. Aqui nós também temos teste de continuidade para ver se o circuito está aberto ou fechado. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho como é que faz o teste de continuidade. Só basta encostar um fio com o outro. Eu vou apoiar aqui no copo, não sei se vai ficar firme. Se eu encostar uma ponta com a outra aqui, vai dar um barulhinho. Esse barulhinho é porque, como a gente já estudou, resistência elétrica em fios é muito pequena, é próxima de zero, né? Então aqui, ó, não sei se vai dar para vocês ouvirem, é bem baixinho o barulhinho, um pipipi, não sei se dá para vocês ouvirem daí. Esse pipipi, ele é característico de que está havendo continuidade no meu circuito, ou seja, a resistência que está ali é praticamente igual a zero, ok? Outras coisas que a gente pode medir, além de, lógico, tensão contínua, a gente pode medir tensão alternada. Se eu pegar esse aparelho e colocar lá na tomada, em casa, eu consigo ver se a tomada tem 110 ou 220 volts. Basta colocar na configuração adequada aqui. Beleza, gente? Então isso aqui é um instrumento relativamente barato. Você compra ele em lojas de material especializado, Leroy Merlin você encontra, alguns supermercados mais
mais específicos, talvez você encontre isso também, tipo Extra, Carrefour, talvez algumas desses vocês encontrem. Mas é mais fácil encontrar em loja de equipamento eletrônico mesmo. Tem aparelhos bem simples, como esse aqui, que custam cerca de 20, 30 reais, assim como tem alguns aparelhos muito mais sofisticados, que vocês podem encontrar que custam centenas de reais, que vão ter outras funções além do básico. Tá? Mas para gente que não vai aprofundar no estudo de eletricidade, um aparelho desse aqui já é suficiente para você ter em casa para te ajudar em algumas coisas, tá? Então é uma sugestão que eu deixo para vocês, alunos e alunas. Se vocês puderem na casa de vocês ter uma maleta de ferramentas, ter um instrumento desse aqui, vai ajudar bastante em várias situações que envolvem eletricidade na sua casa, beleza? Então, gente, voltando aqui para nossa aula, vamos continuar aqui, ó. Vou falar agora um pouco mais sobre os circuitos elétricos, algumas características que a gente já discutiu em aulas do ciclo anterior e vou mostrar um exemplo de como que a gente trabalha com esses instrumentos de medida lá nos circuitos, beleza? Só para a gente relembrar, o que é um circuito elétrico? É um caminho fechado por onde passará a corrente elétrica. É importantíssimo que esse caminho seja fechado. Se estiver aberto, não tem passagem de corrente elétrica. Simples assim. Ok? A gente já falou sobre isso lá no ciclo 2, só estou relembrando vocês desse detalhe aqui, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre os circuitos que a gente encontra na prática. Basicamente são 3 tipos. O circuito série. Circuito série, vejam, eu tenho apenas um caminho para a passagem da corrente elétrica. A corrente, gente, sai aqui na minha bateria, né, do polo positivo, quando a gente fala de sentido convencional, ela vem, passa pelas resistências e volta para a bateria. Percebam que aqui só tem um jeito da corrente circular, né? Só pode fazer esse movimento que eu estou mostrando aqui no sentido horário, né? Não tem como fazer diferente. Por isso que é chamado circuito em série. É uma sequência, ok? Já no circuito, desculpa, passei aqui errado. No circuito paralelo, a gente tem o seguinte, vamos ter uma divisão de corrente, haverá mais de um caminho para a corrente poder circular pelo meu circuito. Vejam aqui, ó, eu tenho a corrente saindo, ela chega nesse ponto, ela tem 2 caminhos possíveis, ela pode vir por R1 ou pode vir por R2. Ela vai toda por um caminho ou pelo outro? Não, ela se divide de forma inversamente proporcional à resistência. Como assim inversamente proporcional, Júlio? Pensa no seguinte, você vai fazer compras num supermercado e chegou a hora de pagar, vai passar pela fila do caixa. Quando você procura uma fila para você ir pagar alguma mercadoria, você procura a maior ou a menor fila? Com certeza a menor, né, gente? E é isso que a corrente elétrica vai fazer também. Ela vai ter preferência em passar pelo caminho de menor resistência, beleza? Então, por isso que eu falei ainda há pouco, quando estava discutindo a ideia do amperímetro em paralelo, se você coloca ele em paralelo, ele tem uma resistência praticamente zero, então toda a corrente vai passar por ele, por isso que ele queima, entendeu? Então, mais uma explicação só para a gente voltar aqui e ir explicando o amperímetro dentro do circuito paralelo, né? E, finalmente, nós temos o circuito misto. Um circuito misto é aquele que junta características de série e paralelo no mesmo circuito. Então, você vai ter partes que estão em série, partes que estão em paralelo. E como é que você vai resolver circuito misto? Cada um de um jeito bem diferente. Se você sabe as regras do série e do paralelo, é só usá-las com atenção que você resolve qualquer circuito misto. Mesmo circuitos simples ou até circuitos bem complexos, dá para resolver qualquer coisa, tá bom? Gente, para finalizarmos a nossa aula, eu quero mostrar este circuito aqui com os instrumentos que a gente falou mais cedo, como que a gente vai trabalhar com eles. Olha só, eu tenho aqui um circuito com uma fonte, 3 resistências, um voltímetro e um amperímetro ligados adequadamente, ok? Ou seja, o amperímetro está em série com o circuito e o voltímetro está em paralelo aqui com esse resistor de 30 ohms. E aqui eu quero, nesse exercício, fazer o quê? Eu quero descobrir qual é o valor que vai ser registrado no amperímetro e qual valor vai ser registrado no voltímetro. Como que a gente vai fazer isso? Quando a gente vai analisar um circuito que tenha instrumentos de medida, a primeira coisa que a gente vai fazer é retirar esses instrumentos do circuito. Então, vamos primeiramente identificar como que o circuito se comporta. Nesse caso, observem que se eu tirar os 2 instrumentos de medida, eu tenho um circuito série com 3 resistências. Aqui, aqui e aqui. Certo?
Então, o que eu tenho que fazer primeiro, gente? Primeira coisa para a gente poder resolver um circuito, desde o mais simples até o mais complexo, é descobrir qual é o caminho que a corrente elétrica fará neste circuito. Nesse caso, lembrando que a corrente sempre sai do polo positivo da bateria em direção ao polo negativo. Então, a minha corrente ela vai sair aqui do polo positivo e vai fazer esse caminho aqui, ó, que eu estou mostrando. Vai fazer isso aqui, certo? Pessoal, nesse caso, quantos caminhos a corrente tem para poder fazer esse percurso? Um apenas, né? Só tem esse caminho aqui, não é? Então, significa que estamos falando de um circuito em série, né? E quando falamos de um circuito em série, como que a gente vai calcular, por exemplo, a resistência equivalente? Só para a gente lembrar, o que é resistência equivalente, para quem não lembra disso? É a uma resistência que vai fazer a mesma função de todas as resistências do meu circuito. Se você ainda não entendeu a ideia, vou te dar um outro exemplo. Imagina que você tem 5 notas de R$2. Quantos reais você terá, afinal de contas? R$10, não é? Mas se eu trocar essas 5 notas de 2 por uma única nota de R$10, não é a mesma coisa? Eu estou trocando 5 notas por uma. Monetariamente falando, é a mesma coisa. R$10 aqui, R$10 aqui. A diferença é que você trocou 5 cédulas por uma. É a mesma coisa que a gente vai fazer aqui quando se calcula resistência equivalente. A gente vai trocar 2, 3, 4, 5 resistências ou mais por uma, que vai fazer a mesma coisa, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é calcular a resistência equivalente do meu circuito. No caso de um circuito série, a gente vai fazer isso como? Somando as resistências. Então, vai ser 20 mais 30 mais 10, que vai dar 60 ohms, né? Eu vou falar já, vou mostrar a parte matemática. Então, primeira coisa que a gente teria que fazer, como eu expliquei aqui, para a gente poder calcular a corrente que passa pelo amperímetro, é calcular a resistência equivalente. Por que eu preciso calcular isso para chegar na corrente? Gente, o amperímetro não está em série com o circuito? Então, a corrente que passa por ele é a mesma corrente que passa por qualquer parte do meu circuito série. E para isso a gente precisa da resistência equivalente mesmo, não tem outro jeito, tá? Então, primeira coisa que eu faço, calculo resistência equivalente. Depois que eu tiver esse resultado na mão, que no caso é 60 ohms, o que a gente vai fazer? Eu vou aplicar a lei de Ohm, que a gente também já apresentou para vocês lá no ciclo 2. A lei de Ohm é aquela que eu junto os parâmetros da eletrodinâmica. Corrente elétrica, resistência e tensão. Eu rearranjo a expressão para obter a corrente. E posso usar também a lei de Ohm, nesse caso, para calcular qual vai ser a diferença de potencial medida no voltímetro. No caso, eu vou pegar a tensão sobre o resistor de 30 ohms. Então, olha só, eu coloquei todos os cálculos aqui para vocês verem, ó. Resistência equivalente, ó, R1 mais R2 mais R3. Então, aqui, ó, que a gente já tinha feito lá oralmente, coloquei aqui para vocês verem, 60 ohms. Calculando a corrente aqui, gente, corrente é lei de Ohm. I é igual a U sobre REC. Então, nesse caso, U, só para a gente voltar lá, ó, é 120 volts, tá? Tá aqui. 120 volts dividido por 60. Então, 120 por 60 vai dar 2 amperes. E como é que eu vou saber a tensão sobre aquele resistor de 30 ohms, que está lá do lado direito? É só pegar o valor da resistência, que é 30, e multiplicar pela corrente, que é 2. 30 vezes 2, 60 volts. Então, essa vai ser a leitura do meu amperímetro e essa vai ser a leitura do meu voltímetro naquele circuito. Beleza? Gente, aqui eu quis mostrar num exemplo bem simples como é que a gente faz isso, mas em circuitos mais complexos a dinâmica é a mesma. O que vai mudar às vezes é a quantidade de cálculos que você vai ter que fazer para poder resolver o problema. Beleza? Gente, eu espero ter conseguido explicar para vocês o que era necessário nessa aula, tá? Peço a vocês que façam a leitura dos PETs, façam os exercícios, estudem, busquem materiais didáticos, porque essa parte de circuitos ela é bastante extensa e
Quanto mais exercícios vocês fizerem dessa parte, mais vocês vão pegar o jeito de trabalhar com essas expressões do série, do paralelo, lei de Ohm. A gente vai fazer algumas aulas mais voltadas para isso, para vocês poderem compreender, mas eu já peço de forma antecipada que façam isso também, tá? E qualquer coisa estamos aqui para ajudá-los. Obrigado mais uma vez e bons estudos!